Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Ligações Químicas. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Para quem está chegando agora, Ligações Químicas é um projeto que eu criei aqui no Instagram. É uma série de lives onde a gente está comemorando o mês da Química. 18 de junho é o Dia do Químico. Portanto, eu criei essa série de lives durante o mês inteiro. Tem lives aqui de segunda, quarta e sexta, sempre às 19 horas, com pessoas com formação na área de Química. Deixa eu já agradecer a presença. Deixa eu ligar aqui no meu computador para eu poder enxergar, porque não enxergo todo mundo, né? Eu sei que o Gui sempre aqui. Deixa eu ir acenando, pessoal. Porque eu tenho uma doença chamada ceratocone, inclusive quando eu ligo assim as luzes, eu tenho que ficar um tempinho com óculos para poder me acostumar, tá? Mas Olivia, a Larissa, a Dani, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Acho que agora eu já consigo tirar o óculos, já consigo conversar com vocês. Hoje, como vocês sabem, né, que foi feita toda a divulgação da live de hoje, que o tema é Química em Afroperspectiva. E antes de eu começar a entrar no tema e eu já chamar o Gustavo e o Pedro, eu queria primeiro fazer uma breve comentário sobre... Na verdade, eu não vou nem comentar, eu vou ler coisas que foram escritas por outros militantes negros, vamos dizer assim, por conta do que aconteceu, não sei se vocês estão sabendo, mas uma jovem de 24 anos, ela foi atingida por uma bala perdida, né? E como a gente sabe, nesse país, bala perdida só encontra gente preta, gente favelada. Ou como alguns gostam de dizer, pessoas favelizadas. E aí eu vou ler para vocês uma postagem que a Baticu fez, que é uma festa que tem em Salvador, tem em São Paulo, tem em outras regiões do país, que é assim. Hoje fomos bombardeados com a notícia de morte de Kathleen Romeu, de 24 anos, vítima de bala perdida. Modelo e designer, Kathleen era uma jovem negra como várias outras que vivem no Brasil, linda, talentosa, cheia de vida. Kathleen estava grávida e teve a vida interrompida. Não sabemos como expressar toda a dor que estamos sentindo diante desse assassinato. Só conseguimos sentir raiva, indignação, dor e tristeza por vivermos diante de uma estrutura que cancela vidas negras todos os dias, que nos impede de ter sonhos, que nos traz medo de perder um irmão, um filho. Até quando a polícia da morte vai continuar operando no Brasil? Até quando nossos jovens viverão em perspectiva de futuro? Estamos cansadas e cansados de gritar todos os dias que nossas vidas importam. Descansa em paz, Kathleen. E isso, né, gente, nós tivemos, não completou nem um mês, uma chacina que aconteceu no Rio de Janeiro com mais de 20 pessoas mortas. Então isso é algo que tocou novamente porque foi uma jovem negra grávida assassinada com uma bala perdida. Mas, se não bastasse, nós temos sempre no Brasil, sempre tem algo que pode piorar. A empresa onde a Kathleen trabalhava, que é uma loja de roupa, que eu não vou dizer aqui o nome, tá, gente? Fez uma postagem com fundo preto escrito Justiça por Kathleen. E aquele fundo preto. Só que no texto dessa postagem, eles fizeram uma ação. E era uma ação que estava mascarado de um certo quê de caridade, um certo quê de auxílio. Porque eles usaram um código com o nome dessa jovem negra que morreu, grávida, que morreu por conta da bala perdida da PM. E se você comprasse qualquer coisa na loja com o código que era o nome dela, o nome da vítima, a comissão ia para a família. E isso gerou uma grande discussão, porque a Nath Finanças, por exemplo, ela escreve que ela vai começar a apontar isso. Gente, não é o valor total, é a comissão.
O vendedor tem uma porcentagem do valor das vendas, ou seja, não é o valor total. E ela complementa, falando da loja. Isso aqui é o que a Nath Finanças fala na loja. Se autopromover com a morte alheia, ganhar dinheiro em cima, como pode, e põe o nome da loja, poderia realizar toda a ajuda necessária financeira sem precisar lucrar com isso. Porque é isso que se configura, né? No momento que a loja, que ela era funcionária, cria esse tipo de ação, no fundo, quem está lucrando com isso é a loja. Só que tem toda um marketing aí da comissão, do código da pessoa. E é importante... Por que eu trouxe o Baticu? Por que eu trouxe a Nath Finanças? E por que eu trouxe esse caso, né? Que a gente precisa dar visibilidade a produtores negros que estão nas redes sociais, que conseguem complexificar um debate que aparentemente é simples, né? O caso que aconteceu da loja, se fosse alguns anos atrás, isso passaria batido quando eu digo nas discussões, né? Então eu trouxe esse caso porque a gente precisa sim exigir justiça por Kathleen, porque até quando é um texto de uma convidada que vai vir aqui no último dia, né? O que chega primeiro, a bala ou a ciência? Até quando que vai continuar chegando a bala primeiro do que a ciência para as comunidades negras? Esse assunto é muito mais denso, eu não tenho eu não tenho abordagem teórica para tratar ela de forma mais complexa. Porém, acho que ela não poderia não aparecer no dia de hoje. Já entrando no tema da nossa live, a nossa live hoje ela vai falar de química em afroperspectiva. E para quem não conhece meu trabalho, eu faço doutorado em ensino de ciências e eu trabalho com química, literatura e educação das relações étnico-raciais. Nessa série de lives, eu estou trazendo uma série de leituras, né? Deixa eu só ler aqui um comentário aqui, gente. Vocês podem comentar que eu leio, só que quando eu olho para baixo é porque eu estou lendo pelo computador, porque eu não enxergo direito. O Antônio Bertolo disse, o Globo ainda publicou a notícia como empresa ajuda a família. Exatamente. Em um mundo fora da internet, a gente não ia tornar esse debate complexo. Tanto que a empresa, ela logo em seguida postou no fundo preto, escrito, erramos. Então, o que acontece? É importante a gente seguir cada vez mais divulgadores científicos negros, militantes que tá pensando no feminismo, raça, LGBT, porque é preciso que a gente entenda melhor toda essa dinâmica. Eu tô até um pouco nervoso aqui, eu não sei o que falar, como falar, mas ao mesmo tempo eu precisava contar sobre o que está acontecendo na internet no dia de hoje. No mesmo dia que teve lá a CPI da Covid, que é outra coisa, um outro assunto que também abalou a internet. Se vocês quiserem deixar mais comentários, vocês vão fazendo e a gente vai lendo, tá? Mas indo pro tema da nossa live, como eu comentei para vocês, aqui no Ligações Químicas, por eu ter essa junção de química, literatura e educação das relações étnico-raciais, são basicamente as duas áreas que eu faço, química e literatura e química e educação das relações étnico-raciais. É o tipo de postagem que eu faço aqui, e nesse Ligações Químicas eu estou lendo trechos, ou o poema inteiro, de que está relacionado com ciência de alguma forma. Hoje, em especial, eu vou falar de um livro que eu já falei várias vezes aqui. E hoje até eu vou ler sem chamar um dos convidados, porque eu acho que, pelo teste que eu fiz antes, acho que fica melhor assim. Eu vou ler um trecho deste livro aqui, que se chama Água de Barrela, que é uma obra de uma escritora negra chamada Eliane Alves Cruz. É da editora Malê. É um livro premiado, inclusive pela Fundação Palmares, numa época que nós tínhamos um outro tipo de Fundação Palmares, né? É um romance histórico. E um romance histórico feito pela perspectiva negra, como o Kut ele fala, ele vai... Então, a Eliana, ela vai contar a história do Brasil
pela perspectiva negra, porque ela conseguiu ter algo que muitas famílias negras não têm, que é a possibilidade de reconstruir a sua árvore genética. Ela conseguiu fazer isso, ela tinha uma tia que era a mais velha da família, e a partir do que essa... Voltou, gente? Travou um pouco, né? Agora foi? Agora eu vou esperar um pouquinho as colocações de vocês, se vocês estão me ouvindo ou não, porque agora eu tô, tô, eu tô no chão. Mas acho que o pessoal tá entrando, eu tô vendo que o pessoal tá entrando, e direito, então acho que vocês estão me ouvindo. Gente, tem 20 pessoas assistindo, 20 ou 15. É, tem quase isso, 17 pessoas. Ninguém pode falar assim, estamos te ouvindo. Por favor, me ajuda. Mas enfim, é, talvez se não tivesse me ouvindo, ninguém teria. Se não tivesse me ouvido, já teria falado que não estavam me ouvindo. Aqui, o Jonas já falou que voltou. Obrigado, Jonas. Jonas. Então eu vou. Pensei que tinha sido a minha aqui. Ah, gente, é aquela coisa de internet, né? Mas vamos ver, aqui parece que voltou, eu espero que não aconteça de novo. Principalmente quando chamar os convidados. Mas então, gente, eu vou ler o trechinho, eu já vou chamar logo os convidados para a gente poder ter um bate-papo para não ficar só um monólogo. Eu vou ler dois parágrafos que... Só para dar, logo do início da obra, para dar um gostinho sobre o que é essa obra, tá? Gente, eu vou parar de acenar para eu não ficar, talvez, dando problema na internet. Eu vou começar lendo o romance. Um século é o título do capítulo. Sentada na cadeira de rodas, ela olhava toda aquela gente ao seu redor. Não estava acostumada a ser o centro das atenções. Tambores, pandeiros, cantos, danças, farta comida, cheiro de rosas no ar. Suas pernas já não aguentavam o peso do corpo. Seus braços não tinham mais a famosa firmeza e o coração. Ah, o coração! Este acelerava ante a visão de tanta brancura. Seus olhos também já não eram os mesmos, mas registravam muito bem o brilho das roupas imaculadas que as circundavam naquele dia de festa. Aqueles moços e moças que ali estavam, certamente nunca tinham visto uma barrela. Aí ela vai explicar a barrela. Aquela água com cinzas de madeira que se colocava na roupa para branqueá-la. Agora tudo é na máquina, batido com sabão em pó e ponto final. Antigamente, lavar roupa era um processo artesanal. Primeiro se esfregava e batia-se bem. Depois era colocar um pouco no molho na água de barrela, enxaguar mais e pôr no sol para quarar. Quando os panos secavam, entrava em ação o pesado ferro de engomar que deslizava em cima do tecido com algumas gotas de água de cheiro, vinco por vinco, gola por gola. Pronto. Tudo limpo, tudo perfumado, tudo branco. Esse tipo de texto, né? Um romance, ele é um texto longo, então ele continua. E esse texto aqui especial, ele vai falar dessa matriarca que faz 100 anos, então ela começa nesse período, na festa de 100 anos da matriarca da família, da pessoa mais velha da família. E aí volta-se para o passado, porque ela vai começar a contar toda essa relação com a água de barrela, com a brancura, com o trabalho que os escravizados faziam no Brasil na época da colônia. Então esse romance, embora a Eliane Alves Cruz nunca pensou em vou fazer algo que possa ligar com a química, mas a leitura de químico de um texto enxerga ali. A água de barrela, ela sem querer deu pra gente um direcionamento de um alvejante dos tempos coloniais. É mais ou menos isso que eu trato na minha pesquisa, que eu faço curso de formação, então vocês fiquem atentos nas coisas que eu vou trazer.
Água de Barrela, dá para trazer Ponciá Vicêncio, enfim. Eu já me prolonguei muito, eu vou chamar o primeiro convidado, que é o Gustavo. Hoje eu tô um pouco afoito. Gente, o Gustavo, ele é o administrador, ele é o dono do perfil afro.química, Afroquímica. Tudo bem, Gustavo? Você me ouve bem? Sim, tudo bem, e você? Bem na medida do possível, né? Mas bem. Maravilha. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Gente, o Gustavo, ele é professor de Química formado pelo IFTM, é Triângulo Mineiro, né? Instituto Federal Triângulo Isso. Mineiro. No campus de Uberaba. Após a formação, mudou-se para Uberlândia e atualmente está fazendo mestrado em ensino de Química no IQ UFO, que é a Universidade Federal de Uberaba, com pesquisa voltada para química antirracista e química ancestral africana. Tudo bem, Gustavo? Você quer complementar a sua apresentação? Complementar um Existe algo pouco. mais que você pode falar? Complemente. Na verdade, atualmente eu estou fazendo mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Eu E falei Uberaba, né? isso. Uberaba fica bem Desculpa. próximo de Uberlândia, enfim, muito pertinho. Por isso que às vezes causa essa confusão, mas é na Universidade Federal de Uberlândia. E o Gustavo, eu conheci nas redes sociais, aqui no Instagram, porque a gente fala muito como que as redes sociais afastam as pessoas, mas ela também, se você pode utilizar para unir as pessoas. E quando eu achei o perfil do Gustavo, eu falei assim, tô fazendo a live, eu vou chamar o Gustavo, porque é um tema bastante pertinente. E o Gustavo costuma fazer carrosséis, tipo, explicando o que é o epistemicídio, o que é a lei da 1939. Então, é um perfil educativo que acho que é importante a gente divulgar, é um colega de profissão, tem temas muito próximos. Gustavo, eu vou começar te perguntando. Eu não quero que isso aqui vire um de frente com Gabi, tá? Então, eu não quero ficar. Eu pergunto, você responde. Eu pergunto, você responde. A ideia, inclusive, né, gente, a gente até comentar isso, não era para ser algo só eu e Gustavo e depois só eu e o Pedro. Era para estar todo mundo junto. Só que o Instagram, ele tem um problema com os perfis que falam de raça, com perfis que falam de LGBTfobia, de perfis que falam de machismo e de feminismo, porque ele entende, o algoritmo entende que essas temáticas são temáticas problemáticas e ele acaba implicando uma série de coisas aqui nas redes sociais. Então, vocês podem, por exemplo, pegar o Mamute na Ciência, que é um perfil LGBT, que falam sobre ciência LGBT, e elas têm lá os gráficos delas de como que o alcance delas diminuíram quando elas começaram a fazer no mês de junho, nós somos no junho LGBT, falar mais a temática. Isso é um problema para nós, né? O que você acha? Porque a gente precisa alcançar as pessoas, né, Gustavo? E ao mesmo tempo, a gente tem essa impressão que nas redes sociais a gente pode alcançar as pessoas, e aí vem um maldito algoritmo e acaba nos cerceando ali de conseguir esse tipo de, de alcance, né? Então, se a gente não se unir, fica difícil. Sim. Bom, primeiro eu falar boa noite, né, gente? Boa noite a todas, a todos e a todes. Obrigado pelo convite, Caio. Eu estou muito feliz de estar aqui participando com você desse mês, né? Dessas lives que falam sobre química e sobre as perspectivas em torno da química, né? E sim, é uma dificuldade muito grande que a gente encontra, né? Tanto dentro da academia quanto fora da academia. Porque a minha intenção, quando pensei, eu vou criar um Instagram para poder fazer uma divulgação científica sobre a química preta, né? Sobre uma química africana que é ancestral. E a gente percebe que não tem tanto alcance, porque o algoritmo ele acaba barrando a gente, né? Hackeando a gente, né? Seria basicamente essa palavra que eu gostaria de usar mesmo. Então, assim, eu sempre falo para os meus amigos e para as pessoas que também têm interesse nessa divulgação. Colabora, sabe, curtindo, mandando para um amigo, salvando, porque é muito difícil Isso. fazer esse tipo de serviço, de trampo nas redes sociais. Tem uma pergunta aqui que é acho que é Hanna Castro, Hanak Castro, desculpa. Como você acha que o Instagram dificulta o seu alcance? Aí o outro disse, eu não sabia que o Insta fazia esse desfavor.
Por exemplo, se eu faço uma postagem, e aí vou colocar uma hashtag. Eu estou falando de uma postagem que envolve racismo, e eu coloco lá racismo estrutural, coloco hashtag racismo, pelas hashtags, ou mesmo se você escrever racismo, ele faz uma leitura do teu texto, e aí ele já te coloca dentro de um grupo de posts que não deve ser tão difundidos assim. É mais ou menos assim que o algoritmo ele vai trabalhando. Mas, Gustavo, eu queria que você começasse. Eu não sei se você pode falar um pouco sobre o que é a sua pesquisa de mestrado. E aí, depois, se você quiser engatar com a ideia da afroperspectiva, ou então a ideia da química ancestral africana, ou química antirracista, aí você fica livre aí para o caminho que você quiser seguir. Bom, então vamos lá, né? É, eu sempre tive essa vontade de fazer um mestrado, uma especialização após a graduação, e eu sempre ficava me perguntando o que que eu vou fazer, né? De fato, o que que eu vou querer pesquisar, o que que eu vou querer, enfim, trabalhar no meu mestrado ou numa possível pós-graduação. E quando foi no ano passado, acho que no mês de maio ou março, se eu não me engano, eu vi uma palestra da professora, doutora Bárbara Carini, falando sobre química ancestral africana e falando sobre a potencialidade dos nossos ancestrais africanos, né? E ela comenta também nessa live que nós, enquanto negros, né, em diáspora, a gente acredita que a gente veio dos escravizados e de que a gente não tem capacidade de intelectualidade. E nisso eu pensei, gente, tá aí, é isso que eu quero pesquisar, é sobre isso. E nessa época eu estava começando a despertar mais um olhar para essa questão racial, né? Eu sempre me identifiquei como a bicha, né, como o viado, mas eu nunca tinha me identificado como um homem negro, como uma bicha negra, né? Então eu sempre tive muito fora dessas questões raciais. Então, a partir desse momento eu pensei, vou fazer um trabalho de resgate científico e tecnológico na área de química, porque geralmente quando a gente vai estudar química, o que que a gente vê, né? São essas teorias desses cientistas brancos, essas teorias, essas pesquisas de bancada que ficam deslegitimando, inclusive, pesquisas como a que eu faço, né? E a minha pesquisa ela é sobre química ancestral africana, né? Então eu tento propor uma química antirracista dentro do ensino, né? Então trazer novas propostas, trazer para o debate da química como que a gente pode tratar essas questões e mostrar a potencialidade, a intelectualidade, essa capacidade cognitiva de nós negros, né? Para a gente conseguir se enxergar em outros locais de espaço. Então a minha pesquisa, ela hoje eu consegui estreitar um pouco mais ela porque tinha esse tema, né? Química ancestral africana. Mas se eu fosse falar sobre química ancestral africana só no meu mestrado, não ia ter como. Isso seria uma pesquisa para Uhum. doutorado. Então eu acabei estreitando um pouco a minha pesquisa e atualmente eu pesquiso sobre bebidas alcoólicas no continente africano, pesquiso também sobre o processo de metalurgia e o grande foco assim da minha pesquisa é mostrar que nós, aliás, nossos ancestrais africanos, eles foram tirados de África, né? Porque eles eram detentores de conhecimento e tecnologia. Então, por exemplo, o mesmo recurso que a gente tinha no Brasil, nas diásporas, a gente também tinha em África. Então, essas pessoas elas já conheciam sobre aqueles processos científicos, aqueles processos químicos. Então, é por isso que eles foram escravizados, né? Por isso que eles foram expropriados de todas as formas. Então, é mais ou menos isso. Eu não sei se eu falei o que você gostaria que eu falasse. Não, imagina. Você fala o que Porque você quiser. Se você não falar, que eu falo aqui. Eu faço outra pergunta, fica tranquilo. ótimo. Não, porque assim, a gente fica olhando aqui os comentários, aí bagunça a cabeça, mas enfim. E tá, coraçãozinho, tá, amo. Não olha os comentários, não. Deixa que eu olho e quando tiver pergunta. E, gente, façam perguntas pro Gustavo aqui, que ele tá afoito. Eu também. Não, Gustavo, mas tu tocou num ponto que é super interessante de se pensar. Eu também não tinha essa percepção de que. Porque o que é nos ensinado? É nos ensinado que as pessoas negras só vieram para o Brasil por conta de mão de obra. E aí a gente pode até complementar mais. Os negros vieram porque os indígenas eram preguiçosos. Não é isso que a historiografia tradicional diz. Os indígenas eram preguiçosos e precisava de gente, de mão de obra, de braços para fazer o trabalho aqui no Brasil. E aí por isso os negros vieram. Mas a historiografia, gente, ela desmonta isso assim com
uma facilidade assim absurda. E eu vou citar aqui um artigo que é um artigo que eu uso. Vai ser muito bate-bola que você vai falar e eu vou complementar porque também é minha área de pesquisa, que é um artigo que eu uso, que eu vou dar o nome para vocês, que o nome é muito interessante, chama Não é feitiçaria, é tecnologia. É um artigo de história, onde ele vai mostrar que quando os negros chegavam nos portos do Brasil, essa pessoa negra ela veio de onde? De África, ela veio de tal região. Então, se ela veio de tal região, ela sabe mexer nisso, então ela vai para tal local do Brasil. Então, ele conseguiu mostrar o quanto que o grupo que nós genericamente chamamos de mina eram levados para as regiões que tinham extração de minérios. E já outros grupos de outras etnias africanas eram levadas para outras localidades, porque em outras localidades precisavam fazer um outro tipo de trabalho. Ou seja, escravizavam-se os minas, que os minas ficam naquela região. É um termo genérico, tá? A mina não é uma etnia, mas é um nome que os portugueses acabaram dando para aquele grupo de etnias que ficavam na mesma região, que é onde fica hoje. Não tem mapa de África aqui, né? Mas depois vocês dão uma consultada, onde fica Nigéria, onde fica Gana, Togo. Aquela região ali, que é a curvinha de África, é uma região que as etnias dominam muito bem a extração de minérios. Que é isso, mais ou menos isso que tu está comentando, né? Para dar um exemplo mais palpável, assim, né? Sim, sim. A gente tem, por exemplo, se eu não me engano, em Angola, os africanos de Angola, né, eles eram detentores desse conhecimento de metalurgia, do processo de fundição e forja do ferro. Então eles conheciam esse recurso, né? Eles conseguiam transformar terra, né, em dinheiro. Eles conseguiam transformar a terra em utensílios para poder, por exemplo, manusear a agricultura. Então, por isso que eles foram trazidos, por exemplo, em especial para o Triângulo Mineiro, que é onde tem o mesmo recurso, onde tem o mesmo tipo de minério de ferro. Então, existia uma grande quantidade de magnetita aqui, né, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, que é onde eu estou atualmente, né, Uberaba, Uberlândia ali. E esse mesmo recurso tinha em África, ou seja, esse mesmo minério. Então eles vieram porque eles eram detentores de conhecimento. Eles já faziam ciência e tecnologia muito antes, né, enfim, da Europa chegar e de fato expropriar esse conhecimento, expropriar eles de todas as formas, né? Sim, sim. É que estão me pedindo algumas coisas aqui, outra eu vou escrevendo. Eu vou repetir, mas depois que eu salvar a live, vocês podem voltar que eu vou deixar o link que se chama Não é feitiçaria, é tecnologia. Não sei qual é a tua idade, Jonas, mas eu que tenho uma pessoa de 30 anos, sempre lembro da feiticeira, que não é que ela fazia a propaganda do Abe Toner. Não é feitiçaria, é tecnologia. E aí o autor pegou isso e faz total sentido, né? Mas por que que ele faz isso também? Acho que eu vou contar um caso no específico. Os portugueses sabiam que os minas conseguiam encontrar ouro. Só que nas cartas que os portugueses relatavam para a coroa, eles diziam assim: eu não sei que feitiço que esses negros têm, porque só eles acham ouro. Entende? Aí o que acontece? O fato das pessoas negras encontrarem ouro no Brasil não era dado, não era pensado pelos portugueses como sendo um conhecimento intelectual, era colocado dentro do âmbito da feitiçaria. E por isso que o título do artigo é esse. E eu também estou fazendo esse comentário porque tem uma pergunta aqui da Hannah Castro, né? O apagamento da ciência preta indígena seria então estrutural? Você quer responder isso, Gustavo? Ou Quero. você quer que eu responda e depois você. Uai, tanto faz, se você quiser responder primeiro. É porque eu falo muito, entendeu? Eu falo muito. Não, mas eu posso Eu responder. entendo. Pode, responda. Desculpa, pode responder, desculpa. Quer responder? Eu respondo, posso só beber aqui. Tá bom. Desculpa, gente. É que assim, a gente fica tão afoito aqui. A live passada, para quem não viu, foi sobre química orgânica. Embora eu seja mestre em química orgânica, eu fiquei mais quietinho. Mas esse aqui, que já é meu tema de pesquisa também, eu já fico. Inclusive, Pedro, você que está aí nos ouvindo, você capta essa pergunta e depois você pode nos ajudar a responder também quando você chegar aqui. Eu entendo que faz parte desse processo, né? Faz parte de você subjugar corpos negros
você precisa tirar desse povo a ideia que esse povo eles podem produzir ciência, que eles podem se governar, que eles podem fazer uma série de coisas, né? Então, eu entendo que faz parte desse sentido. Eu estou tentando ser sucinto por não ficar estendendo muito a ideia que eu fico até amanhã falando de racismo científico, dou vários exemplos. Eu não quero muito isso. Hoje eu quero ouvir mais o Gustavo. Assim, eu acho que o racismo estrutural ele influenciou demais para isso, ainda influencia. Mas não só o racismo estrutural, o racismo epistêmico, né, que trabalha com o epistemicídio dessas contribuições. Eu também acredito que o racismo institucional ele acaba também desvalidando essas, essa ciência e tecnologia dos povos africanos e indígenas. Né? Então, acho que tudo influencia muito. O racismo, de modo geral, ele influencia para o silenciamento, né, daquilo que os nossos antepassados fizeram, produziram para melhoria da manutenção da vida, né, dos seres humanos, dos seres vivos na Terra. Travou aqui, voltou. Voltou, pode falar. Era isso mesmo que eu queria comentar. Ele é também estrutural, mas tem a ver também com epistemicídio. Para mim tem a ver com tudo isso, sabe? É uma contribuição, de uma forma negativa, né, de tudo isso para poder silenciar, subalternizar, enfim, essas, essas produções científicas. Não, e eu penso assim que ele é estrutural, estruturante, porque, por exemplo, quando você apaga uma ciência negra, no momento que você vai ensinar ciências na escola, você acaba retirando a construção de que pessoas negras também construíram coisas, né? E às vezes muito antes que os gregos e egípcios. Então, quando você. Esse barulho é aqui ou é aí? Desculpa, gente. Hoje tá que tá. Então, assim, faz parte de um processo que a gente pensa nessa estrutura que coloca a branquitude como detentora de todo saber, de sempre dizer que foram os gregos que criaram as coisas. E se não foram os gregos, foram os romanos, né? E apagam, por exemplo, os egípcios. E aí, quando mostra os egípcios, já mostra tudo como branco, como a gente já sabe que já existe há muito tempo o cinema de Hollywood. Quando ele vai falar sobre o Egito, ele vai tratar todo mundo, vai falar sobre o Egito antigo, vai falar todo mundo branco, sabe? Então, é nesse sentido. E isso acaba construindo dentro da formação das crianças, mas peraí, quer dizer que pessoas pretas que nem eu não são cientistas, nunca vão ser cientistas, né? Então, por isso que é muito bom, já que o Gustavo falou da Bárbara Carini, de comprar livros como, por exemplo, 50 História Preta das Coisas, 50 invenções científico-tecnológicas, mas é a História Preta das Coisas, o livro dela, para a gente começar a modificar esse tipo de pensamento. Quer completar, Gustavo? Sim, é aquilo que qual foi o Instagram que comentou aqui? Vacina Imuno, né? Eles comentaram sobre a necessidade de reescrever os livros, né? A necessidade também de recontar essa história, né? De colocar nós como potencialidade de produzir ciência e tecnologia, né? Então, de fato, é isso que a gente está tentando fazer. É tentar reescrever essa história e colocar nós, negros, né? Negros em diáspora, como potencialidade, né? E se ver também nos espaços de poder, se ver nesses locais, não só subalternizado, né? E não só nesse local também, onde a gente sempre acredita que a bala perdida vai chegar antes do que a ciência, né? Você falou, eu tô aqui, eu tô um pouco assim, né, tipo, que tem um segundo convidado e eu não quero muito extrapolar o tempo. Mas quando você falou que você estava pensando em trabalhar com bebidas alcoólicas, já me veio, por exemplo, que tem um escritor angolano que eu gosto, que é Pepe Tela, que ele tem, por exemplo, um livro grossíssimo, gente, que se chama Mayombe, desculpa, Mayombe não, Luege, o Nascimento de um Império, que eu super recomendo para vocês, que ele vai tratar de duas Angolas, de uma Angola antes da colonização e depois a Angola pós-independência. E ele vai pegar essas duas personagens em tempos distintos, que é a Luege e Luciana, e vai conectar essas duas personagens. É maravilhoso. E aí tem vários momentos, quando ele vai relatar as festas dos povos Lunda, ele vai falar muito das bebidas alcoólicas. E aí, quando eu estava lendo esse livro, eu falei aqui,
nossa, dá para tratar sobre as bebidas alcoólicas, né, que existiram nas sociedades, né, que é sempre bom tomar um drinkzinho para ficar mais alegre, né, essas coisas todas. Sim, sim. É, quando a gente vai estudar, por exemplo, fermentação alcoólica, né, no ensino médio, enfim, na graduação que seja, a gente imagina que quem que descobriu a bebida alcoólica, né, foram os europeus, porque acredita-se que os africanos, quando eles produziam cerveja, por exemplo, no Antigo Egito, no Quêbec, né, ou até no Congo, que eles produziam bebidas alcoólicas, dizem que desandou. É como se a gente não, como se os nossos antepassados eles não tivessem um pensamento crítico, então tira, desvincula da gente essa capacidade de produzir, de descobrir as coisas, né? Só que se a gente for parar para analisar, por exemplo, a metalurgia ela surge em África, a medicina, né, como a Bárbara Carini, por exemplo, comenta. Eu sempre vou falar muito da Bárbara Carini porque ela é um grande exemplo para mim, assim como a minha orientadora Nicéia. Então, é, é muito bom a gente levar esses debates para dentro da sala de aula, porque eu, por exemplo, toda vez que eu vejo falar, ai, a- as escovas de dente, por exemplo, foram inventadas pelos povos africanos, aí você fica, poxa, gente, eu também não sabia disso. E a gente só fica imaginando que realmente os nossos antepassados, eles só serviam para ser mão de obra escrava. E não, eles foram expropriados de todas as formas, né? Tanto né, na ciência, na tecnologia, enfim. Exatamente. E só Gustavo, comentando, eu desculpa, comente. o Pedro, ele comenta, né, falando sobre, enfim, sobre as bebidas alcoólicas aí, em África produzia cerveja, em África produzia bebida a partir da seiva de uma palmeira chamada ráfia. A gente tem também, por exemplo, o vinho que era produzido através do sorgo e do milho pães. Então, assim, os nossos ancestrais, eles produziram muita ciência e muita tecnologia. E a gente não tem acesso a isso, porque a divulgação dessa ciência é muito restrita, sabe? Inclusive, para mim, enquanto pesquisador negro sobre essas questões, é muito difícil encontrar artigos que falam sobre isso, sabe? A gente tem uma grande dificuldade. Mas era isso que eu queria Sim, comentar sim. mesmo. Não, não, eu acho até que eu tô falando para todo convidado, mas não tô falando de bobagem não. Como eu disse para vocês, quem tá chegando agora, a ideia das nossas lives era que tivesse juntos eu, o Pedro e o Gustavo. Só que, né, eu tenho problema aqui no Instagram, o Zuckerberg fez isso. Então eu decidi para não cancelar o evento e fazer dessa forma, porque eu acho que é melhor fazer dessa forma do que não fazer, né? Mas, gente, vocês têm aí contato do Gustavo, afro.química. Sigam o Gustavo, vai acompanhando o que ele está produzindo, tanto porque tem muitos dos meus seguidores são professores ou são licenciandos em química, então dá para acompanhar tanto o que ele produz aqui para a internet, mas também acompanhar, inclusive, o que ele produz em congressos, né? Então acho que esse é um ponto importante. Gustavo, muito obrigado pela presença. Eu peço desculpa porque a gente não vai poder prolongar o papo, embora você possa fazer o que o Pedro está fazendo agora, que é ficar comentando no chat. Sim. E eu agradeço mesmo a presença. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade, minha primeira live. Mas, enfim, agradecer também a todas as pessoas que estão aqui presentes, contribuindo, debatendo sobre essas questões, porque a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa pautar essas questões, a gente precisa pautar esse silenciamento que é colocado sobre os nossos ancestrais africanos, enfim, sobre os nossos corpos, né, na atualidade. Obrigado, querido. Eu vou te tirar aqui, tá? Para chamar o Tá próximo, tá bom, bom? gente. Tá Um bom. Beijo, beijo. boa noite. Opa, eu acho que eu não vou conseguir te tirar. Você consegue sair para eu poder chamar Consigo. o Pedro? Porque ontem, se eu apertava no xizinho aqui, gente, aí tinha assim, remover o convidado. Hoje eu fui fazer a mesma coisa que apertei no xizinho e já perguntou para mim se eu queria encerrar a live. Então, assim, olha, é umas coisas que acontecem nessas redes sociais que a gente não sabe como explicar e também a gente manda e-mail para lá e eles nem respondem nem nada, assim, enfim. Enquanto o Pedro vai chegando, ele chegou, ele está aí entre nós. Tudo bem, Pedro? Olá. Consegue me ouvir? Tudo bem. Consigo, muito bem. Ah, que ótimo. Pedro, o teu arroba é Peudro, e aí às vezes eu fico tipo assim, decido se eu te chamo de Pedro ou se eu te chamo de Pedro.
Você pode me chamar de Peu, a maioria chama de Peu, então. Então tá em casa, Peu. Sim. Gente, eu vou apresentar brevemente o Pedro e depois ele vai complementar, né? Porque vocês já viram que eu tô errando as coisas aqui. O Pedro é professor de Química e está mestrando em ensino, filosofia e história das ciências, pesquisando relações étnico-raciais no ensino de Química no Enconsciências, e é militante do coletivo negro Minervino de Oliveira. Você é mestrando da UFBA, né? Faltou essa informação aqui, né? Isso, é de lá daqui da UFBA. De Tá lá vendo, tá gente? bem Tá vendo? distante, né? Então, Pedro, por favor, se você quiser complementar aí a sua apresentação, por favor. E se você também quiser engatar com alguma pergunta que foi feita antes, fique à vontade. tá bom. Mas não tem nada que complementar, não. É só isso mesmo. Faço mestrado no Econsciências, né? Lá com o professor Hélio Messer. Sou da UFBA. Milito lá no Minervino de Oliveira, que é um coletivo já nacional, bem grande. E tem mais muita coisa diferente, não. Cansado da pandemia, cansado de biroliro, etc. Mas isso a gente finge, Isso. entendeu? E vai. Aham. Quando eu pergunto tudo bem, a gente fica assim, véi. Porque se eu for Rindo de listar o porquê nervoso. não, aí tu fica até... Pedro, então vamos logo falar sobre a sua pesquisa. Conte para nós, assim, do que se trata a sua pesquisa. Vale comentar aqui que eu te conheci, acho que eu preciso fazer essa citação. Eu conheci o Pedro, gente, a partir de um vídeo no canal do YouTube que ele tem com a deusa cientista, que está aqui entre nós. Eu tô adorando falar está aqui entre nós. Breve, pessoalmente. E depois eu perguntei sobre o Pedro e ela, tipo, você conhece mais alguém que poderia fazer? Ela tem o fulano, que era o Pedro. Só que aí eu não liguei a pessoa ao vídeo, então assim, olha a loucura, né? E aí, naquele vídeo, ele pode falar um pouco sobre ele quiser, mas lá naquele vídeo que ele tem no canal da Deusa Cientista, vocês vão lá conhecer, ele fala sobre o TCC dele, que foi sobre o boldo. Eu tô super curioso para saber se o mestrado dele tem sequência do que ele pensou no TCC ou não. Então, muita coisa. Vamos por partes. Vamos por partes, igual a integral. Minha pesquisa de hoje, ela não está mais diretamente ligada à história e filosofia das ciências, né? Que era o que eu fazia no TCC. Por quê? Quando eu terminei a graduação, eu estava bem envolvido com essa coisa de história e filosofia das ciências voltada para o continente africano, pensar a ciência em África, não só em África, mas em África e em diáspora, né? E aí, tipo, eu estava fazendo isso e estava fazendo estágio docente ao mesmo tempo. E no estágio docente eu fiquei assim, porra, então a gente tem uma lei aí desde 2003, não está discutindo isso em ciências. Por que eu achava, né, que não estava discutindo? Porque, sei lá, né, a mesma questão que Gustavo teve. Nunca ouvi falar sobre isso nas escolas também. Quando eu estudei, fiz ensino médio, essas discussões não apareciam. Como é que uma lei de 2003 não está chegando na escola, etc. Isso me incomodava um pouquinho muito, que virou um projeto de mestrado. E aí, hoje, a gente está pesquisando, porque tem algumas pesquisas que estão mostrando, né, que não está tendo nem capacitação, digamos assim, formação continuada de professores. Muitos professores não se sentem assim, capazes. A própria pesquisa de Cananda do TCC mostrou isso, né? Que os alunos até querem, os licenciados até querem fazer essas discussões de relações étnico-raciais nas aulas, mas às vezes não conseguem, não tiveram matéria, alguma coisa do tipo. E aí a gente está querendo formular princípios pedagógicos que a gente, por enquanto, está chamando de anticoloniais, para ensinar relações étnico-raciais na aula de Química. Basicamente é isso. Eu vou dar aqui aqui na USP, né? A lei já existe há quase 20 anos e o meu doutorado é o primeiro daqui no programa de ciências. Jesus! No ano que eu entrei, também entrou uma mestranda com a mesma temática e tal, então nosso trabalho era o primeiro. Acho que ela já defendeu, que foi a Yuli, e eu tô ainda aí nessa labuta. E aí o que acontece? Eu fiz um vídeo sobre, assim, 5 documentos oficiais para além da lei. Porque geralmente o pessoal fala assim,
o formador de professor, né? Ah, eu não faço porque a lei não explica, porque a lei não sei o quê, ou a lei tem um texto Não tem assim, em diretriz. especial. Isso, começa a arrumar desculpa, entendeu? Não leram lei de nada, mas para essa decidiram ler e decidiram falar que a lei, entende? E Mas aí é eu trouxe bom 5 pegar documentos também. oficiais, que é isso, gente. A lei, depois você tem a regulamentação da lei, você tem os documentos que vão orientar. Então a gente tem, assim, em termos de. Poderíamos ter mais, obviamente, mas nós temos algumas coisas que dão subsídios para a formação. Nós temos, né? Tretas, parte. Porque ainda tem aquela coisa do ensino de ciências, né? Ah, porque esse negócio de discussão de é aula de sociologia ou é de química? Entendeu? Então, assim, tem alguns. Vamos Uhum. lá, de quebrando o tabu. Só que em relações étnico-raciais. Mas segue o Então, só fluxo. para eu entender, a sua pesquisa, ela não é, ela é um pouco diferente da minha, um pouco diferente da do Gustavo, que ela não é aquela tipo de pesquisa que vai dar caminhos mais, como é que eu posso dizer? De conteúdo. Ah, você pode trabalhar esse tema com esse conteúdo. Ela vai trabalhar Não, com forma mais princípios abrangente. pedagógicos de formação de professores. Aham. Isso é Basicamente é isso legal. mesmo. Ou seja, viu, pessoal? Já é uma outra pessoa que a gente tem que seguir, tanto aqui nas redes, mas também o trabalho acadêmico, porque você pode ter certeza que esse tipo de vai estar muito mais robusto na dissertação, nos artigos, porque a gente está aqui nas redes, mas também está produzindo tudo isso que todo e qualquer cientista produz. Aquela coisa, né? E você Violonista do Titanic, só que na pandemia. Vamos que vamos. quer contar um pouco sobre o Bolt, sobre o teu TCC do Bolt? Ou você que, tipo, página virada, eu não quero mais falar sobre o Bolt? Não, adoro falar sobre o Boldo. Adoro falar sobre o Boldo, porque o Boldo remete à pessoa que eu mais amo na minha vida, minha avó. Então, assim, não tem como não falar de Boldo, entende? O Aham. Boldo surgiu, não foi nem por causa da minha avó, na verdade, né? O Boldo surgiu porque eu tinha uma questão na cabeça, assim, né? Porque às vezes as pessoas se automedicavam, digamos assim, ou tomava chá, ou tomava algum remédio e fazia essas escolhas aleatórias. Aí eu queria saber por que as pessoas faziam essas escolhas, se elas sabiam da questão de que a procedência não importava muito em termos de estrutura química, né? Coisa do tipo. Só que aí eu conheci uma pessoa chamada Bárbara Carim, que foi uma professora assim do início do curso, foi uma professora de história da química, etc. Eu contei essa ideia para ela. Aí ela, não, menino, isso pode ser seu TCC, a gente faz uma discussão e tal. E na época também, no início, Bárbara estava começando também a se envolver, né, com as relações étnico-raciais no ensino de ciências. Então, assim, a gente estava meio que descobrindo esse caminho juntos. Aí, quando eu vi, eu já estava estudando epistemicídio, eu já estava estudando plantas medicinais, não era nem boldo ainda. E aí foi tomando forma, a gente precisou de um professor da química orgânica também, porque a gente discutiu a parte química. E aí foi o meu co-orientador, o professor Martins Cerqueira, maravilhoso também, incrível. E a gente acabou desenvolvendo, tinha que escolher uma planta, porque não dá para falar de todas as plantas possíveis. E aí a gente escolheu Uhum. entender como foi esse processo de produção de conhecimento acerca do boldo, tanto pela pesquisa na área de farmácia, tanto pelos povos afro-brasileiros em diáspora. E aí, Vral, deu aquele vídeo lá, que foi bem depois, na verdade, né? Cananda tinha me convidado e tal, a gente filmou, enfim. E é isto, basicamente. Aham. Você chama ela de Cananda, eu chamo ela de deusa cientista, né? Ah, é, gente, é Porque arroba deusa eu cientista, tem conheço que ela fazer a pelos divulgação. arroba. Não, mas se digitar Cananda também acho. Mas sigam lá, arroba deusa cientista, assim, Não, mas maravilhoso. quando eu comecei assim a pensar sobre isso, me veio muito o aspecto, por exemplo, que se a gente não faz esse tipo de estudo, se a gente não. E aí você pode fazer de diferentes maneiras. Tem gente que faz mais próximo das comunidades quilombolas, por exemplo, vai na comunidade quilombola, encontra quem é a pessoa que tem o conhecimento das ervas, que aprendeu, de gerações e tal. Porque se a gente não faz isso, eu vou falar uma coisa aqui e depois você pode me corrigir. Tem algo que pode ir para o lado da biopirataria, né? Porque vem um gringo, que isso acontece muito nas indígenas, assim, já que o cientista brasileiro não quer saber dessas coisas, então ele vem,
Aí ele vai lá, ele se instala, ele conhece a comunidade, fica só de olho no que o, os detentores do conhecimento popular, tradicional, depende do nome que a gente pode dar, e ele vai lá, ele pega, ele isola a química daquilo, aí ele sintetiza, aí ele patenteia. Então, assim, é interessante pensar por esse lado. Se a gente não conhecer a nossa cultura que está aqui, a história que está aqui, vem outro e toma da gente por esses dois lados. Eu tô indo por uma visão mais do tipo utilitarista, né? Que obviamente que não é a sua pesquisa, mas também tem outros caminhos para se pensar. Mas você tem super razão mesmo, mas assim, peraí, qual é a política aqui para falar nome de marca? Pode ou não pode? Porque aí eu invento qualquer Pode nome. tudo. Ah, então tudo bem. Então a gente não precisa ir muito longe, não precisa ir para gringa, não. Tem uma famosa marca que vende perfumes, sabões, produtos Ivone, só que Avon, né? Naturais, com cupuaçu, babaçu de não sei das quantas, etc. Né? Tem uma pesquisa que mostra esse processo mesmo que você falou, né? De acumulação da Avon, né? Acumulação de capital em cima da Avon, através da expropriação dos conhecimentos de comunidades indígenas que utilizam daqueles conhecimentos ali basicamente para sobrevivência. Entende? Então, está sendo cooptado. A gringa não precisa vir aqui, não. Está rolando ao vivo e a cores em qualquer comunidade indígena que tem algum conhecimento desse tipo, especialmente ali no norte, nas regiões próximas de Belém, etc. Está rolando. E aí me remete à pergunta que fizeram logo no início, que foi se essa questão do epistemicídio ela é estrutural ou se ela não é estrutural. Epistemicídio de conhecimentos Isso. Conhecimentos indígenas e tal. científicos indígenas Então, aí a gente tem que fazer outra pergunta também, né? Se a gente sabe que esse processo de expropriação está rolando aí, ó, a Avon rolando à toa, comendo tudo, engordando o capital e vral, tem que perguntar que estrutura é essa que a gente está falando. Entende? O racismo, o colonialismo, o epistemicídio é estrutural. Que estrutura é essa? A estrutura racista. Aí a gente fica no ciclo. Entende? Qual é a estrutura essa que permite que exproprie-se conhecimentos para que uma pessoa enriqueça, ou uma empresa enriqueça, ou o que quer que seja, enriqueça, e ao mesmo tempo que esse processo de expropriação rola, eles dizem que esse conhecimento não presta para porra nenhuma. Desculpa o termo aqui, não presta para nada. Entende? Então, assim, o racismo funcionando assim, ó, mão a mão com o capitalismo, com o genocídio da população negra, com o genocídio da população indígena, né? Dizendo que fazendo epistemicídio vem a nós, a vosso reino, e ao mesmo tempo dizendo que o conhecimento que está produzido ali não serve para zorra nenhuma. E aí, gente? Não, e aí você falou da Avon já, tipo assim, né? Que às vezes eu falei da Natura Ecos, né? Aí já faz um negocinho assim. É Natura. Aí ganha. Não, mas eu acho que todas elas têm um pouco disso, assim, mas diga assim, elas também, porque nós estamos com a comunidade no X, elas ganham um selo de proteção ambiental, de socioambiental, e já conseguem ganhar dinheiro com um capitalismo solidário, um capitalismo amigo de tudo, sabe, assim, que vai ligar justamente o que aconteceu, que eu falei no começo da live com a Kathleen, né, porque aquela empresa lá, ela fez um capitalismo solidário, olha, compre aqui, use o cupom, sabe, assim, é louco, assim, da gente ficar aqui mesmo. Conversando e levando a live a infinito, né? Mas vamos que vamos. Eu vou ler um comentário aqui, Pedro, e, gente, vocês podem colocar mais comentários, perguntas, nós temos 5 minutos, passou super rápido o meu tempo, eu falei quase 20, aí depois ficou mais ou menos 20 pro Gustavo, aí o Pedro chegou aqui, A Hanna disse assim, até o açaí tentaram patentear fora do Brasil, e é uma planta nativa brasileira. Aí o Vacimuno responde, não existe capitalismo sem racismo. E aí a Malcolm X. Não sou nem eu que estou dizendo. Malcolm X já disse, ó, muito tempo. Eu vou deixar para você comentar isso aí, porque você é uma pessoa muito mais politizada do que eu, né? Me conta um pouquinho sobre esse coletivo negro Minervino de Oliveira, desculpa. Então, o coletivo negro Minervino de Oliveira é um coletivo marxista-leninista que busca colar, na verdade, né, nas lutas negras que estão acontecendo no momento.
Então, a gente está em prol de defender os interesses, sim, de classe, da classe trabalhadora, mas não é uma classe como muitos marxistas fazem, que pensam, né, que é uma classe de gente vestida de uniforme cinza e tudo branco, etc. Não tem mulher nessa classe, não tem negro nessa classe, etc. Né? É uma unidade do diverso que a gente está compreendendo nessa população. E a gente luta por esses interesses dessa população, sobretudo a população negra brasileira. Então, colamos em algumas ações, temos solidariedade com alguns outros coletivos, como o coletivo Ana Montenegro, o coletivo LGBT comunista, e é isso, é um coletivo recente no Brasil, muito recente, de 2015, se eu não me engano, né? Aqui em Salvador também ele é bastante recente, e basicamente é isso, estamos colados nos atos, fomos no 29M, que rolou agora, 29M, né? E agora no 19J 19J. estaremos lá, né, para lutar contra o genocídio da população racializada, sobretudo a população negra, porque não há outra saída, né, gente? Se não, nesse momento que é difícil, né, e é arriscado, mas estamos morrendo em casa e na rua. Então, quem puder, vá, quem não puder, divulgue os atos, que é importante. E de bala mirada e de bala perdida e sem bala também, né? Uma coisa. Pedro, desculpa ter terminado dessa forma um pouco mais pesada, era pra eu te falar mais, Tranquilo, mas assim, tranquilo. infelizmente não tem como a gente separar as coisas, né? Às vezes as pessoas assim, porque vocês que falam de lei de 19, vocês misturam química, sociologia, política e não sei o quê, mas faz parte, porque se você não fizer as ligações, você não Sim, entende por que tu tá fazendo o que tu tá fazendo, entendeu? Eu exatamente. penso assim, pelo Não, menos. eu concordo plenamente. Ó. Para deixar aqui um exemplo maior, a Rainha Conceição Evaristo. Lê lá Olhos d'Água, né? Lê lá o que são Olhos d'Água. Eu não vou dar spoiler, não, mas assim, quando a gente tem uma mãe negra que aqui em Salvador chorou pela morte de seus filhos que morreram com fome e assassinados dentro do cacarejo. E a gente pensa em albumina, a gente pensa em água que está na lágrima e tal, a gente pensa na constituição química da lágrima, né? Mas, ao mesmo tempo, o que é que suscita isso, né? O que é que suscita uma lágrima? O que é que suscita a produção dessa lágrima? Ok, canais lacrimais, etc., emoções, etc., mas o que suscitam essas emoções, né? De perder seu filho com fome e assassinado em um mercado, sabe? Então, como é que dissocia constituição química de sociologia, de política, né? Minha amiga já falou, gente. A bala, vou dar spoiler assim de Cananda, antes da ciência chegar, a bala já chegou. Então não tem como pensar nessas coisas em separado. Uhum. Pedro, você tem 1 minuto, porque daqui a pouco o Instagram vai pá! Então você quer dar um recado final? Não, só agradecer, eu adorei. Assim, já acompanhava seu trabalho, Caio. Você é assim, sensacional, artigos, etc. Eu gosto muito por causa dessa junção da literatura, química e tal. Agradecer muito por estar aqui dividindo esse espaço e vamos que vamos. Vamos que vamos. Pedro, um beijão. A gente vai. Beijo. Estamos aqui, vamos marcar outros. Você me convida, eu te convido novamente. A gente vai se unindo aí, né? Porque, já falei, só não estamos aqui, nós três juntos, porque esse algoritmo, ele faz isso com a gente, tá? Um beijo, Pedro. Beijo. Se Vamos nos cuida. Tchau, falando. gente. Tchau, tchau.